duas perguntas. A primeira: quantas páginas são necessárias para se contar uma história incrível, cheia de mistério, ação e que prenda o seu público de tal maneira e que as pessoas que leem esse livro por várias vezes comentem umas com as outras que sonharam com o livro por muitas vezes? A segunda pergunta é se é possível escrever um livro que agrade todos os públicos, todos os gêneros, da criança fã de Percy Jackson e Harry Potter até a pessoa que curta um livro mais complexo, como por exemplo os livros da Crônicas de Gelo e Fogo ou Prince of Thorns. Seria possível fazer essas duas coisas? Bom, as respostas dessas minhas perguntas você encontra nesse livro aqui, nessa obra-prima da literatura contemporânea, no caso O Aprendiz, o primeiro livro da saga das aventuras do Caça-Feitiço de Joseph Delaney, e você vai saber um pouco mais sobre essa obra incrível aqui hoje no Intocados e também, obviamente, no Magic Book. Thomas Ward é o sétimo filho de um sétimo filho. E logo no começo da história, sem que haja nenhum tipo de enrolação, você sabe que ele está sendo, no caso, oferecido para o pai dele para seguir uma nova profissão. Na verdade, a primeira profissão da vida dele, que seria, no caso, ser um aprendiz de um caça-feitiço. O Thomas ele é oferecido pelo pai dele pelo simples fato de que alguém que tenha 7 filhos não tem como mantê-los depois de adultos e principalmente as terras que o pai dele possui já estão, no caso, oferecidas, né, já são a herança do primeiro irmão dele, o mais velho. O Thomas, como sétimo filho, portanto, ele não tem uma herança dentro desse contexto. Não sei se isso acontecia no passado, mas ele não tinha onde morar, principalmente depois que o irmão dele se casa e já está esperando, inclusive, a esposa dele um bebê. Então, vendo que não há muita opção para o filho, o pai acaba oferecendo esse filho para o caça-feitiço, que aceita o garoto mediante um pagamento que o próprio pai do Thomas tem que fazê-lo caso o Thomas realmente seja alguém que o caça-feitiço considere capaz, né, para o ofício. E o que seria, no caso, o caça-feitiço? O caça-feitiço é basicamente um caçador de seres sobrenaturais que possam vir a causar problemas para a humanidade ou para as vilas antigas que existem no condado de Pendle, que é o caso talvez o condado mais apavorado assim, por esse tipo de situação, como também todas as outras regiões, né, do mundo. O Tom, que é na verdade a forma que as pessoas vão acabar se identificando mais com ele, ele é um rapaz bobo e que viveu basicamente a vida inteira na barra da saia da mãe. Porém, ele não é idiota. E na verdade é isso que faz com que ele sobreviva, porque um idiota dificilmente sobreviveria nesse ofício. Ele sai, no caso, em viagem, né, em peregrinação com seu novo tutor, seu novo mestre. E eles então, ao longo desse pequeno período, inclusive, de algumas semanas da vida do Tom, vão definir o que acontecerá, né, no futuro desse garoto. Se ele vai sim se tornar um caça-feitiço ou se ele vai acabar desistindo dessa profissão, vai tentar voltar para casa e talvez viver para poder trabalhar nas terras do seu irmão. O Tom ele não é qualquer sétimo filho de um sétimo filho. Ele tem alguma coisa especial nele. Primeiramente, ele é filho da mãe dele. E a mãe dele é um personagem muito, muito à parte nessa história. Uma mulher muito misteriosa, uma parteira. Ela é a mulher que traz as crianças, né, do condado, da cidade deles e também das cidades próximas para a terra, né, a vida. E uma coisa que existe, ela nunca perdeu uma criança, ou seja, em todos os partos que ela fez ao longo de vários e vários e vários anos, ela jamais
teve jamais uma criança morreu nas mãos dela, né? Ela tem esse dom. E ela é tão respeitada nas regiões próximas que ela tem realmente um status diferente, apesar de ela ser apenas uma senhora que é esposa de um pobre homem que tem algumas terras. Mas ela tem alguma coisa de diferente e logo se nota quando ela simplesmente diz pro Tom que os fantasmas que ele vê, na verdade, não são coisas às quais ele deve se assustar tanto. Ou seja, ela acredita e sabe que o Tom vê fantasmas, coisas que o pai dele nem os outros irmãos têm a menor noção sobre isso. Essa mulher é especial, muito. Além disso, ela parece que sabe muito sobre os caças feitiços, muito. Inclusive sobre o caça-feitiço que é designado para treinar o Tom, né, para testar o Tom. O caça-feitiço também é um outro personagem que é muito interessante. Você logo aprende a admirar e a gostar desse homem que já passou muito tempo do seu auge. Ele já está próximo talvez de uns 60 anos, mas que ainda é respeitado como talvez o melhor ou um dos melhores caças-feitiços que já existiram na história. É importante dizer que nem todo caça-feitiço é um bom caça-feitiço. Na verdade, muitos deles são, como a própria mãe do Tom diz, medíocres, medrosos e que tendem, na verdade, a fazer apenas trabalhos muito superficiais, como, por exemplo, acalmar um fantasma numa casa, pessoas, ou cobrem absurdos por não fazerem nada, na verdade. O Tom, como a mãe dele mesmo diz, é um presente para o mundo. Ela não explica isso, você fica, na verdade, querendo saber o porquê, mas, obviamente, alguém que é o sétimo filho de um sétimo filho, filho de uma mulher tão especial, pobre, a família do Tom não é uma família rica, apesar de que eles vivem com o conforto possível de um período medieval, né? Mas que o pai dele tem uma terra, né? Mas não é também algo absurdo. Porém, ela é uma mulher esposa, né? Que deveria viver só por lá, que fala grego, latim e que é muito boa também em cálculos matemáticos, algo que seria absurdamente raro naquele período, né? Dentro de tudo isso, o Tom, mesmo não querendo, porque na verdade o Tom ele é até bastante preguiçoso e ele não gosta de mudanças na vida dele, ele vai meio que resignado e também forçado pela mãe a seguir essa carreira, segue como caça-feitiço então para começar o seu treinamento e seus testes, na verdade. E aí é o ponto grande dessa história. O primeiro livro, O Aprendiz, ele vai falar basicamente de algumas semanas do que acontece na vida do Tom, é contado em primeira pessoa por ele, de como foi o início dele, da caminhada dele para se tornar um caça-feitiço. E tudo dentro desse contexto é maravilhoso. O livro é simplesmente fantástico, espetacular. São apenas 220 páginas de um livro pequenininho. Esse livro é menor do que um palmo, muito fino. As letras são grandes e as folhas são pequenas, então você claramente sabe que se fosse num livro normal, assim, um tamanho mais padrão, né, que esse é um livro pequeno, seria talvez 50 páginas. E mesmo assim, você fica completamente envolvido por essa história. O livro é tão bom de tal jeito que quando você às vezes passa lá na livraria, você olha lá, o caça-feitiço, você vê essa capinha bem bobinha, fininho assim, e olha lá junto com os livros YA, né, infanto juvenil, você não vai levar a sério, por exemplo, o que está escrito atrás desse livro. Vou tentar mostrar para vocês porque ele é uma capa brilhosa, né? Então ele acaba refletindo a luz do computador. Então eu vou ler aqui para vocês basicamente. Diz: cuidado, não deve ser lido à noite. E acredite em mim, é verdade. Esse livro ele é assustador. Inclusive eu vou explicar para vocês depois por que ele é tão assustador. Voltando para a história ainda. Como eu falei anteriormente, o Tom ele é bobo. Ele foi criado como o filhinho da mamãe. Ele é o favorito da mamãe. Inclusive o irmão dele mais velho
tem sim um recalque, né? Uma inveja do Tom por causa disso. Porque a mãe dele sempre deixou bem claro, o Tom é especial. Ela sempre falou isso, nunca negou isso para nenhum dos outros filhos. E meio que ela preparou o Tom para isso. O que acontece no treinamento dele, ele vai passar por situações assustadoras, né? E não só assustadoras para ele, para o leitor também. Esse é um dos grandes méritos do Joseph Delaney. E vou explicar mais uma vez também o porquê desses méritos. Toda vida que ele vai tentar resolver alguma solução, a primeira coisa que ele pensa, o que é que a mamãe faria com relação a isso daí? Né? E só que existem situações nas quais a mãe dele não teria que fazer, por exemplo, se envolver com garotas. E aí vai o primeiro e talvez o grande conselho do caça-feitiço com relação a mulheres pro Tom, assim. Nunca acredite numa mulher de sapatos de bico fino. E esse é um dos conselhos que o nosso amigo Tom acaba não seguindo. Como disse, ele é bobo. E, principalmente pela primeira vez, ele é sempre muito fácil de ser enganado. E acaba que ele é sim envolvido numa tramóia de bruxas para poder libertar uma bruxa muito poderosa e muito maligna chamada Mãe Malkin, né? Essa mulher, essa bruxa, esse ser das trevas, foi uma das piores e talvez considerada a pior bruxa que já existiu. As bruxas, assim como os outros seres sobrenaturais, como por exemplo os fantasmas e os ogros, que aqui são colocados de uma maneira muito, muito, muito bacana, talvez acho que é a melhor história que eu já vi, se colocar um ogro seria nessa. Eles são avaliados por ranking, né? Vai desde o ranking mais simples, como por exemplo o C, até subindo ao B, o A, e aí você também tem lá o ranking S, lá, né? Que é o ranking especial. A Mãe Malkin está com certeza nesse ranking S, aí, que é um dos mais perigosos. E o Tom acaba sendo enganado por essas pessoas e vão acontecer coisas que vão deixar o pobre Tom bastante enrascado, assim, né? Falando também sobre o próprio contexto da história, em geral, a literatura de fantasia, ela procura também usar elementos de outros mundos, né? De outras eras. Aqui não, aqui você vai realmente ler uma história que se passa no período medieval da humanidade. Eu não conheço bem essas terras, eu nem sei se na verdade foram criadas pelo Joseph Delaney. Eu sei que sim, algumas delas foram, outras não. Inclusive, algumas dessas cidades, junto com essas lendas, elas realmente existem. E é isso que é muito bacana nesse livro. Existe um momento no treinamento do Tom, na verdade a primeira missão, a primeira situação em que ele passa, em que ele vai dormir numa casa muito assombrada. A casa é muito assustadora, né? E talvez acho que seja o momento mais assustador de todo o livro. Existem lá ranger, zoado, sons de pessoas sendo enterradas. O negócio é bem ruim, mas eu também não vou falar muito para não dar spoiler. Porém, no final do livro, e talvez seja o mais bacana do livro, é que o Joseph Delaney explica o porquê, como ele conseguiu descrever isso muito bem. E aí agora no final do livro, agora no final dessa vídeo resenha, na verdade, eu vou ler uma citaçãozinha que está lá no final do livro. Não é um spoiler porque ela está lá na orelha, então se você ler a orelha, obviamente quando você quiser saber alguma coisa sobre o livro, você acaba descobrindo logo esse tipo de informação. Com relação à história, eu também não pretendo falar muito, a não ser dizer que se para você que quer ler algo que te prenda e que te faça a viajar, sair mesmo do mundo, do nosso mundo, esse livro é fantástico. Existem algumas pessoas que inclusive veem coisas sobrenatural. Se você for um sétimo filho de um sétimo filho, você tem que ler ainda mais esse livro. Dificilmente você é dessas pessoas, agraciadas ou amaldiçoadas, dependendo do ponto de vista. Em todo caso, muitas pessoas acabam se identificando ao ler esse livro, ou pelo menos saber da história desse livro. Vou falar também um pouco sobre o livro que eu tenho aqui, que é esse fininho, brilhante, brilhoso, que acaba fazendo com que a luz do computador, do meu notebook, reflita aqui. As Aventuras do Caça-Feitiço, né, no caso a série, até onde eu sei, ela já possui mais de 10 volumes, né, de mais de 10 livros diferentes.
E eu comprei nesse boxezinho aqui, né? Comprei pela Submarino. É muito bonitinho, bem cuidado. E assim, eu comprei ele muito barato. Um livro, por exemplo, desses aqui, custa em torno de trinta reais. Assim, eu acho que não, você não vai achar menos do que um livro individual desse por 30 reais. Eu achei que talvez o primeiro seja mais barato, mas dificilmente você vai encontrar um livro mais barato do que esse. Do que, no caso, em torno do primeiro. O resto é tudo bem caro mesmo. Obviamente, a qualidade dos livros que são individuais, né, sem ser esses do box, que eu vou mostrar mais uma vez para vocês, é melhor. Aquela folhazinha lá especial, né, amarelinha. As capas também são mais bem cuidadas. E aí vai depender bastante do que você quer, assim. Esse livro em particular, talvez ele seja o livro que mais vale a pena comprá-lo nessa versão econômica aqui. As folhas são muito fininhas. Vai ser difícil você ver aquele branquinho papel ofício bem fino, que você consegue ver até o outro lado das folhas. Eu não gosto muito disso, acho que quem gosta de ler, para falar a verdade, eu que sou disléxico, tenho muita dificuldade, eu preciso, na verdade, de uma necessidade enorme para me concentrar. E além disso, de ser disléxico, eu ainda leio dentro do ônibus. A maioria dos livros que eu li, esse aqui é um exemplo disso, não ele não todo porque eu não aguentei, geralmente eu não leio em casa porque eu tenho outras coisas para fazer. Algumas vezes eu sou bastante ocupado, geralmente eu estou trabalhando em casa. Mas esse aqui eu não aguentei, então acabei ele muito rápido. Uma coisa também que é muito legal sobre a história do Caça-Feitiço é que ela vai virar filme, já virou na verdade, já foi feito desde o ano passado, desde 2013, porém até agora esse filme ele ainda não foi, ele ainda não saiu nos cinemas. Eu não sei exatamente o que eles estão querendo fazer, se eles estão querendo lançar uma alta temporada de filmes, enfim. Algumas pessoas já conseguiram assistir, eu não sei como, e me disseram que não tem nada a ver com o livro. Eu acredito. Na verdade, eu não acredito quando as pessoas dizem que é muito fiel ao livro. Mas eu gostei do trailer, o que não quer dizer nada, porque todo trailer que eu gosto, o filme é muito ruim. Mas tem a Julianne Moore, e eu gosto muito da Julianne Moore. E assim, quando um livro se torna uma adaptação, né, você já sabe que ele já está a um nível muito famoso. Esse livro ele vale a pena, eu comprei ele num box com 6 livros de R$ 59. Já cheguei a encontrar esse box até mais barato, mas ele sempre transita lá pela Submarino, que eu acho que é o único lugar onde realmente vende esse box, assim, entre R$ 59 e R$ 99. Eu tenho alguns outros boxes que eu acho que não valem a pena, certo? Mas esse aqui especificamente para a ideia do livro, assim, até porque não é um livro, os livros do Caça-Feitiço, eu acho que talvez eu abra um parêntese com relação a isso daí, não tem capas muito legais, assim, eu não considero essa capa assim, muito bacana, né? Ela é infantil demais para um livro que não passa muito longe de ser infantil. Dá para ser lido para uma criança, eu acredito até que se o Joseph Delany vivesse na época dos Irmãos Green, eu acho que ele faria até mais sucesso com os Irmãos Green. As histórias deles são muito bem contadas. Mas se você for parar pra pensar, assim, acho que quem tem uma capa... Eu acho essa capa feia, pra falar a verdade. Eu não acho legal não. E todas as outras seguem o mesmo estilo, só mudando a cor da capa. Então, nesse caso não faz diferença. Quando são livros que têm capas muito bonitas, aí eu realmente não gosto de comprar. Enfim, vou falar também sobre o autor, mas só que eu vou falar do autor de uma maneira diferente. Eu vou agora citar para vocês a orelha desse livro e que vocês entendam um pouco sobre mais ou menos como é que funciona a questão de ler esse livro fantástico, que eu vou mostrar mais uma vez para vocês antes de terminar. O Aprendiz, esse é só o primeiro livro da série do Caça-Feitiço. Eu garanto a você que esse livro é sem dúvidas um livro que vai agradar qualquer pessoa que você ofereça ele para ler. E eu sonhei com a história, assim, um negócio absurdo. Então, eu agradeço mais uma vez o contato que as pessoas que estão lendo têm feito comigo, seja daqui de Fortaleza ou das pessoas de outros estados também, que têm curtido, que têm favoritado, que têm seguido, seja no canal, né, no Magic Book, quanto também pelo site do Intocados. Tem tido muita curtida, tem tido uma visibilidade muito bacana,
inclusive sendo anunciado em jornais eletrônicos, né, e outras pessoas também, nos próprios meios de comunicação das páginas das editoras, dos livros que eu tenho comentado. Eu recomendo, eu deixando até uma coisa às vezes bem claro, eu só vou falar sobre livros que eu quero que vocês leiam, né? E esse é o que eu dá vontade de intimar assim, leia! Então, muito obrigado, um grande abraço, espero que vocês gostem e comentem também, pessoal. Valeu! Joseph Delaney mora em Lancashire com sua mulher e seus 3 filhos, e ele já tem 4 netos. Sua casa fica no coração do território dos ogros, e em sua aldeia há um deles, conhecido como Bate-Portas, enterrado sobre a entrada de uma casa próxima à igreja. Acredite se quiser, a casa mal assombrada em O Aprendiz realmente existiu. Quando criança, Joseph morou numa casa assim, em Princeton, onde tinha um pesadelo recorrente. No sonho, ele se via sentado em um tapete na sala enquanto a mãe tricotava. Então começava a sentir um frio sinistro e do depósito de carvão no porão subia uma sombra que o levava à força para o escuro. E o que era mais assustador é que seus irmãos também tinham o mesmo pesadelo. A casa foi demolida por causa disso, portanto, ele jamais poderá voltar lá.